Olá, pessoal! Que ótima essa oportunidade que a Luciana Martins, o pessoal do Grupo Conecta, me deu para falar aqui nesse encontro nacional Top Farmers 2020, que pela primeira vez, em função desse mundo novo que a gente está vivendo, está sendo realizado de maneira virtual, de maneira online, né, gente? Ó, antes de começar, então, a falar, eu vou até aqui passar um álcoolzinho gel aqui na mão para a gente já lembrar todos da importância desse aprendizado que foi 2020. A gente está aqui para falar sobre os desafios da comunicação no agro e a imagem do agro no Brasil e mundo afora. E para falar desse assunto, para falar desse tema, eu obviamente quero lembrar da ABMRA, que é a nossa Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, também presidida hoje pelo nosso amigo Jorge Espanha, fundada no passado pelo time do Tejon e toda aquela gente extraordinária lá que em 79 fundou essa entidade que tanto trabalho tem feito em prol da comunicação no agronegócio brasileiro. E eu queria lembrar também e agradecer o pessoal do COSAG, do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, meu amigo Jacir Costa Filho, que é o presidente lá do COSAG e que cujo conselho eu tenho a honra de participar e tenho aprendido imensamente lá com a turma da Fiesp. E aí, quando a gente fala em comunicação, cabe perguntar, né, gente, será que o agronegócio não se comunica mesmo? Porque todo dia a gente vê as pessoas falando, não, porque o agronegócio precisa se comunicar melhor, o agronegócio não se comunica direito. Então, eu queria, primeiro de tudo, lembrar de um conceito, né? Afinal de contas, comunicação, o que é comunicação? Comunicação, gente, será que é aquilo que eu estou falando aqui para vocês? Eu acho que não. Comunicação é aquilo que o outro entende, né? Então, se comunicação é aquilo que o outro entende, falar de comunicação, a gente falar que o agro não se comunica bem, eu acho que primeiro a gente precisa, né, estabelecer conceitos. Não se comunica para quem? Existe um público só? Não, existem vários públicos que a gente precisa comunicar, né? E o agro, veja só, eu desconheço um país no mundo que tenha tantos canais especializados em agronegócio como o Brasil. Então, senão, imagina só o seguinte, o agronegócio tem 6 canais de televisão. E aqui eu não tenho problema nenhum de mencionar todos eles, né? Então começou lá em 1995 com o Canal do Boi, depois em 96 com o Canal Rural, depois o Canal Terra Viva, depois o Agrocanal, agora recentemente o Agro Mais, o Canal do Criador. Olha só o tanto de canais. E a quantidade de revista, então? Revista é um absurdo, tanto de revistas que tem com informações extremamente relevantes, né? Sem contar que cada brasileiro, e aí eu faço um desafio para todos vocês do agronegócio, realmente, será que o agronegócio ele pode se comunicar mal? No sentido de que eu sou um produtor, estou cheio de notícia boa para contar e não conto para ninguém. E depois reclamo da vida, e depois reclamo que Deus não me ajuda. Na verdade, gente, como disse o Chico Graziano lá para o Fala Carlão, o Chico falou o seguinte para mim, Carlão, você acredita que eu sozinho, eu tenho 120 mil seguidores no Twitter. E aí eu fui olhar aí quantos seguidores têm as nossas entidades de classe. E é uma vergonha, as nossas entidades de classe têm menos seguidores do que muitas pessoas físicas. Então é o seguinte, será que não está na hora, né, de a gente repensar esse assunto? Será que não está na hora do agronegócio repensar essa conversa de que o pessoal urbano não nos entende? Será que o problema não é a comunicação que nós estamos fazendo? Então, ó, o professor Tejon, meu queridíssimo amigo, especialista em comunicação, especialista em marketing, fez um estudo aí, gente, está aí para vocês pesquisarem e vão saber. As cidades, elas amam o agro, sim. Nós vivemos numa agrosociedade, como disse o professor Tejon. Então, olha só, o que a gente tem que pensar, na verdade, é que hoje vamos respeitar
as pessoas que pensam diferentes de nós e vamos tentar trazer essas pessoas para o agro. Né? Vamos lembrar o seguinte, da juventude que está aí falando sobre o agro, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a Anitta é uma pessoa que é consumidora do agro. Então ela é cliente do agro. A Bela Gil é cliente do agro, sim senhora. Quando ela faz churrasco de melancia, ela está usando o ingrediente do agronegócio. Então, vamos tentar focar naquilo que nos une. Vamos tentar eliminar esse discurso do eles na cidade contra nós no agro. Não, somos todos partes desta agrosociedade que o Tejon tão bem cunhou. Então, parabéns ao Tejon. Eu acho que, gente, nesse quesito comunicação, então, está na hora de a gente pensar em união. Está na hora de a gente parar em tentar nos dividir. Vamos fazer como a Teca Vendramini, da Sociedade Rural Brasileira, que fez o quê? A Teca foi andar pelo Brasil para conhecer os problemas da agricultura brasileira, para conhecer os problemas das cidades brasileiras, tá certo? Então, a Teca foi conhecer o Brasil real, a Teca foi conhecer o Brasil que a gente fala, e eu falo lá no Fala Carlão, vocês estão acostumados a me ver falar lá, foram conhecer o Brasil que sustenta o Brasil. Então é o seguinte, desse aspecto de conhecer o que a gente precisa fazer e o que tem feito entidades como a BMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural, ela tem um trabalho maravilhoso, dentre vários, que eu estou citando aqui, que é a pesquisa de hábitos do produtor rural, feita com quase 3.000 agricultores e pecuaristas em 15 estados brasileiros, cobrindo as principais culturas do agro. Então, gente, isso é a gente estudar a fundo, conhecer quais são as nossas virtudes e também conhecer qual é a nossa realidade. E aí a gente vai descobrir um campo que está cada vez mais profissional. Um campo que, como eu digo lá no meu programa, o Brasil que sustenta o Brasil, o campo está cada vez mais conectado. Mas será que essa é uma foto geral do Brasil? Gente do céu, penso que não. Conversando com o Fernando Sampaio, e vocês viram aí, o Fernando escreveu um artigo extraordinário, onde ele falou do possível alfaviles rurais que a gente pode estar criando, no sentido de toda vez que a gente vai responder a uma necessidade enorme de exportação, a um mercado que exige cada vez mais um sarrafo alto, cada vez mais tecnologia, será que a gente não está criando aí os tais alfaviles rurais, que disse o querido Fernando Sampaio, referindo-se ao fato, e lá eles têm um programa no Mato Grosso maravilhoso chamado PCI, que significa produzir, conservar e integrar. Então eu pergunto a vocês, será que nós estamos buscando efetivamente integrar todos os pecuaristas? Eu conversei com o professor Maurício Palma Nogueira e o Maurício falava assim para mim, Carlão, é inegável que haverá uma enorme consolidação, ou seja, praticamente vai sobrar, segundo disse o Maurício, apenas 1/3 dos produtores. Quer dizer, 2/3 vão sair do mercado, o que significa o seguinte, sair do mercado pode ser que não seja tão ruim, pode ser simplesmente uma, vamos dizer assim, uma questão de autoconhecimento, ou seja, eu sou um pecuarista e eu descubro que eu não tenho tanta vocação para isso, eu arrendo a minha propriedade, vou fazer outra coisa. Agora, imagina você, a gente deixar de incorporar, né? Tanta gente que, vamos dizer assim, tanta gente que estava à margem e que poderia ser incorporado à produção. A gente tem que ouvir esses dois craques, o Fernando Sampaio,
o Maurício Palma Nogueira, falando sobre o tema, né? Então, gente, vamos que vamos pensar o seguinte, que é preciso decisão, é preciso fazer um chamamento ao diálogo, né? E diálogo, gente, diálogo é a conversa de duas partes que pensam diferentes. E diálogo pressupõe acordo. Então, será que o agronegócio precisa a gente ficar gritando que somos os melhores, somos isso, somos aquilo, ou será que não está na hora de a gente dialogar mais? De a gente falar, pera aí um pouquinho, de onde você tirou esse número? Né? A gente sabe a quantidade de ONGs que estão por aí falando coisas sobre nós, e de onde eles tiraram as coisas que eles estão falando? Vamos chamar esse pessoal respeitosamente, como me disse o professor Maurício Palma Nogueira, numa entrevista para o Fala Carlão. Vamos chamar todo mundo de maneira respeitosa, e o respeito tem que ser recíproco, ou seja, nós respeitamos as ONGs, mas também queremos que as ONGs nos respeitem. Mas vamos sentar e conversar? Pois é, gente, a Daniela Mariuso, lá do IDH, que é a Iniciativa por Comércio Sustentável, ela me disse, gente, a gente tem muito mais coisas em comum do que coisas que nos dividem. Basta a gente focar, então, naquilo que é comum. Vamos começar a conversa por aí, vamos sentar à mesa. E aí a gente vai construindo uma prosa, né? E outro dia, conversando com o embaixador Rubens Barbosa, foi embaixador em Londres e foi embaixador nos Estados Unidos, então uma pessoa de referência na diplomacia brasileira, e ele me falava o seguinte, olha, Carlão, mudou essa história de economia, vender, fazer comércio, não é mais coisa que é papel já do Ministério das Relações Exteriores. Segundo ele, agora o Ministério das Relações Exteriores tem que focar no assunto do meio ambiente. E esse assunto do meio ambiente é um assunto que o mundo vai cobrar e começa a cobrar impiedosamente do Brasil. E o que a gente tem que ver? Nós temos que consolidar quais são os trabalhos que nós temos feitos nessa área. E o embaixador me dizia o seguinte, Carlão, você não sabe a quantidade de trabalhos excelentes. O Brasil tem muita coisa boa para mostrar para o mundo nessa área. Então, vamos mostrar. Vamos lembrar lá do programa, mais uma vez, do Mato Grosso, o PCI, Produzir, Conservar e Incluir, do nosso querido Fernando Sampaio. Então, gente, a gente tem muita coisa boa para mostrar, como disse o embaixador. Vamos consolidar esses números, vamos consolidar tudo isso, e isso a gente tem que apresentar dentro do Brasil e fora do Brasil. Gente, o queridíssimo amigo Evaristo de Miranda, o Evaristo está até rouco de tanto falar das qualidades, dos números, do tanto que se preserva, do tanto que o produtor rural brasileiro preserva dentro das suas propriedades. O Evaristo chegou no seguinte número, 48%, quer dizer, praticamente metade das propriedades rurais privadas do Brasil é conservada dentro de cada propriedade. Você imaginou o que é isso? E um dia o Evaristo falando comigo lá no Fala Carlão, ele diz o seguinte, agora nós transformamos, Carlão, isso em números. E quando eles transformaram, agora o dólar deu uma disparada, mas isso significava um número em dinheiro. Quanto significa conservar? Um número em dinheiro, quase 1 trilhão, isso mesmo, quase 1 trilhão de dólares é investido pelos produtores brasileiros para conservar as áreas. E olha só, conservar áreas que eles tinham comprado, você compra a área para você investir. Você compra 1.000 hectares, você quer usar 1.000 hectares. Aí veio lá o Fernando Henrique, em 94, e falou o seguinte, não, agora não pode mais. E aí não pode 80% na Amazônia, não pode não sei quantos por cento no Centro-Oeste, na média. O produtor é obrigado a preservar quase 50% do seu bem, que é do seu patrimônio, que é para produzir, gerar emprego, gerar riqueza, ele é obrigado a deixar ocioso. E tem um detalhe, deixar ocioso significa ter um monte de ônibus, que se pegar fogo na propriedade, a culpa é do produtor. Então é o seguinte, isso é um ônus enorme, enorme, enorme. Parece claro, então, e razoável que os produtores brasileiros que tanto preservam recebam pelos serviços ambientais
né, que prestam ao Brasil e prestam ao mundo. E nesse aspecto, eu conversei outro dia com o Juca Leite. O Juca Leite é secretário da Amazônia e secretário de Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, e eles estão trabalhando nesta direção, trabalhando no sentido de saber o seguinte, de até um raciocínio interessante, né? Porque o que acontece, ou pelo menos o que acontecia no Brasil até hoje, segundo o Juca Leite, acontecia o seguinte: valia mais a floresta em pé. Hoje a gente quer que valha mais quem deixa a floresta em pé, quem preserva a floresta em pé. Percebe a linha de raciocínio? São uma coisa tênue, mas faz uma diferença enorme para o agronegócio e faz uma diferença enorme se o mundo entender exatamente isso, né? E aí, conversando com o Marcos Yankee outro dia, falando em mundo, precisa entender que mundo, onde está o mundo que compra do Brasil? O mundo que compra do Brasil está cada vez mais lá para a Ásia, né, gente? A gente está falando da China, que tem um percentual gigante de participação nas compras do Brasil, mas a gente não pode esquecer que vem por aí também a Índia, que cresce demais. Então, a geografia das nossas vendas, ela está mudando, né? E aí cabe uma pergunta: será que nós não estamos sendo muito mais comprados do que indo vender os nossos produtos? E aí, gente, a gente precisa, né, aqui uma reflexão, né? O que nos trouxe até aqui, né, essa pujança do agronegócio que a gente vive falando, né? Porque o agronegócio, né, que é um terço praticamente, que é um terço ou um quarto, aí, dependendo da conta, do PIB do Brasil, gera esse mundaréu de empregos, tudo isso que a gente sabe que significa o agronegócio brasileiro, tudo que nos trouxe até aqui. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo aqui no Top Farmers, infelizmente, o que nos trouxe até aqui não é garantia de que vá nos levar ao futuro. O que vai nos levar ao futuro é o que me disse outro dia nosso querido Alisson Paulinelli. Ele falou: Carlão, nós não podemos sentar em berço esplêndido e achar que está tudo às mil maravilhas. O que vai nos levar ao futuro, né, é um mundaréu ou algumas coisas, algumas lições de casa, né, que o agronegócio precisa fazer pelo agronegócio. Não é fazer porque alguém lá fora está pedindo para a gente fazer. Não, a gente precisa aumentar a produtividade porque isso é bom para nós, não porque alguém lá fora está falando que a gente precisa aumentar a produtividade. A questão da preservação do meio ambiente, a gente tem um mundaréu de coisa para falar. A gente tem aí o Código Florestal brasileiro, que é exemplo para o mundo, mas que, infelizmente, lideranças do nosso setor, como o Cesário Ramalho, com quem eu falei outro dia, presidente da Abramilho, o Cesário me disse: Carlão, por que anda tão devagar? Por que não implantamos de uma vez? O que está faltando para implantarmos efetivamente o Código Florestal? Que é uma peça extraordinária, que depois, como diz o Roberto Rodrigues, né, depois de tanto debate, né, ficou a prova maior, segundo o Roberto, que o Código Florestal é bom, que todo mundo saiu reclamando. Os ambientalistas reclamaram, os produtores reclamaram, e isso, segundo o Roberto, é sinal de que o código é efetivamente muito bom e que conseguiu juntar tudo isso. Então, a gente precisa acelerar em coisas que a gente sabe, tem certeza, os produtores sabem disso, que precisamos acelerar. Por exemplo, vamos implantar o código e a regularização fundiária, que é tão necessária. Ou vocês acham que aonde tem maior probabilidade de pegar fogo, onde existe um dono cuidando, ou onde existe uma terra de ninguém, uma terra sem lei? Então, gente, é fundamental que a gente consolide todas essas ações, que a gente tenha, né, cada ação que está sendo feita pelo Ministério da Agricultura, pela Tereza, que é uma unanimidade no nosso setor, ação que tem sido feita pelo Ricardo lá no meio ambiente. Então, gente, regularização fundiária. Vamos fazer isso. Onde é que vocês acham que tem maior probabilidade de pegar fogo? Aonde tem dono?
ou aonde é uma terra de ninguém. É óbvio, gente, parece a gente tem ações e soluções que são óbvias demais. E como disse o Cesário, a gente precisa resolver essa parada. Ok? Precisamos resolver isso, presidente Bolsonaro. Precisamos resolver isso, Ricardo Salles. Precisamos resolver isso, Tereza Cristina. E todos nós juntos, trabalhando pelos tons de verde do Brasil, ambientalistas e ruralistas juntos, porque produzir alimento é uma necessidade do mundo. Nesse aspecto, o que o agronegócio tem que aprender com o Greenpeace? Será que nós não temos nada para aprender com o Greenpeace? Ao menos como se comunicar? Gente, vamos olhar para isso. E vamos parar, vamos pôr esse povo na mesa e vamos conversar para ver o que a gente tem em comum e sair disso. E, gente, a gente tem uma turma boa de comunicação, hein? Pega essa meninada que está tendo aqui. Gente, eu conversei com a Camila Teles outro dia aqui no Fala Carlão também. Gente, essa moça sabe se comunicar com o público mais jovem. Então vamos falar para ela como que é o agro, vamos dar para ela subsídios, vamos botar as pessoas do agro. Aliás, o agro está cada vez mais, a idade do agro está cada vez menor. E isso é uma grande vantagem do Brasil. Só na comunicação, né, a gente pode falar da Camila Teles, a gente pode falar ela é do agro, a gente pode falar de um mundaréu de gente boa aí. Então, gente, a gente precisa juntar todos os tons de verde do Brasil, a gente precisa de ambientalistas e ruralistas juntos. A gente precisa não ter vergonha de aprender. O que o agro ainda faz de maneira incipiente? Comunicação? Será que a gente não se comunica tão bem? Vamos aprender a se comunicar, então, com o Greenpeace, né, gente? Ou alguém aqui nessa plateia tem dúvida em relação ao fato do Greenpeace ser extraordinariamente bom na comunicação? Então, a gente tem muito que aprender com o Greenpeace. Vamos se comunicar, gente. Eles se comunicam bem com o objetivo deles. Nós precisamos nos comunicar bem. E, olha, eu estou feliz demais porque o agro tem uma galerinha aí da comunicação top de linha. Tem, por exemplo, já falei também no Fala Carlão com a Camila Teles, que, ó, dá show de bola. Ela fez um vídeo respondendo o vídeo do Greenpeace e esse vídeo viralizou aí na internet. Então, ela é ótima de serviço, né? Tem a queridíssima Are, lá de Piracicaba. Ela é do agro, né? Tem a Camila Agro, né? Então é o seguinte, outro dia conversando com o Paulo Herman da John Deere, o Paulo Herman falava: Carlão, eu sou extremamente otimista com o agronegócio brasileiro. E se tem uma coisa que me deixa otimista é o fato de que a juventude do agronegócio, a juventude brasileira, a idade de quem está fazendo o agro é cada vez menor e é muito menor do que em outros países, né? Então, hoje, o agricultor é a galerinha de 35, de 30, de 28, é a galerinha que está, né, numa energia extraordinária. Antigamente, o cidadão como eu, a gente saía da roça como eu saí lá do bairro dos Mirandas e fui estudar e a ideia era ganhar a vida fora. Hoje, o pessoal sai sim da roça. A turma está saindo da roça. Mas sabe para quê? Para estudar, adquirir muito conhecimento e voltar para a roça. Então, o Brasil, gente, o Brasil tem muito para ensinar ao mundo. Mas em vez da gente sair por aí ensinando ao mundo nesse tom, vamos dizer, de arrogância, o que a gente precisa é aprender com o mundo, aprender com o que o mundo está querendo e ao aprender a gente ensina. Ao aprender a gente ensina e ensina com muito mais eficácia, né? Com carinho, com amor. Está faltando isso, está faltando compaixão, né? A gente não pode ficar achando que nós somos bonzão, somos melhor do que ninguém. Chega dessa conversa, chega de ódio. A gente precisa melhorar a autoestima do agronegócio. Nós temos muita coisa boa para mostrar, mas a gente precisa mostrar essas coisas boas com amor.
O agro brasileiro, ele é prestador de serviços para o mundo, não é isso? O agro brasileiro vai prestar serviço para o mundo. E se você presta serviço para o mundo, você está dizendo que o mundo é cliente do Brasil. E a gente briga com o cliente? Não, gente, a gente não briga com o cliente. Cliente quer colo, né? Cliente quer colo. Bom, e aqui eu quero citar pela segunda vez meu queridíssimo amigo Roberto Rodrigues. Onde há fome, não há paz. E o agro é paz. E como eu sempre digo lá no meu programa Fala Carlão, que é sempre na prateleira de cima do agronegócio, que o agronegócio é o Brasil que sustenta o Brasil, eu estou mudando. Esses dias fiz uma entrevista em inglês com o CEO global da Syngenta e foi uma experiência interessante. E eu agora acabei de notar o seguinte, gente do céu, o Brasil sustenta o mundo. Então eu quero deixar aqui um convite a todos os ambientalistas do Brasil, a todos os ambientalistas do mundo, a todas as ONGs do Brasil, a todas as ONGs do mundo, venham conhecer o agronegócio brasileiro e venham conhecer a nossa realidade. Porque, como eu costumo falar em todas as palestras que eu falo, o escritório é o pior lugar do mundo para se enxergar o mercado. Feito o convite, o Brasil e o agronegócio que sustenta o Brasil e que sustenta o mundo aguardam você.